Olá, eu sou o Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador. Bem-vindo de volta ao curso de Python. Você que quer aprender a programar, sendo de qualquer área, quer aprender uma linguagem de programação, e eu estou mostrando para vocês como aprender a programar utilizando a linguagem Python. No episódio passado, eu expliquei um pouco sobre as características da linguagem, né? E agora a gente vai começar a trabalhar outros conceitos, né? Que é comum a várias linguagens de programação. Então nós vamos trabalhar com variáveis, expressões, entradas de dados, saídas de dados, tá? E eu queria dar uma dica para vocês, tá? Tem esse livro aqui, é um livro da Novatec, tá? Introdução à Programação com Python, Algoritmos e Lógicas de Programação para Iniciantes, do Nilo Ney Coutinho Menezes. É um livro muito bom para quem quer aprender a programar Python, tá? Pega leve, justamente para iniciante. É um livro bem interessante e eu recomendo. Eu tô aqui na segunda edição, mas eles já tem a terceira edição e o livro é muito bom, uma ótima dica para quem quer começar. Então, você que já quer começar a meter a mão na massa, conhecer um pouco mais do Colab, que é a ideia que a gente vai utilizar, nós estamos desenvolvendo em nuvem agora, inicialmente sem instalar nada no seu computador. Então, vamos lá. Fica atento aí ao vídeo, liga o computador, vai acompanhando, vai pausando sempre que necessário e vamos nessa, vamos mexer um pouco com Python. Vamos comigo, galera! Então, um conceito muito interessante das linguagens de programação é o conceito de variáveis. E a gente vai praticar um pouco, conhecer um pouco sobre variáveis e expressões em Python e a gente vai trabalhar um pouco com elas, tá? Uma das características que é mais popular e mais poderosa nas linguagens de programação é a gente poder manipular variáveis, né? E uma variável em programação, ela é um endereço de memória principal que armazena um determinado conteúdo, né? E essas linguagens de alto nível, elas nos permitem nomear esses endereços de memória, ou seja, dar nomes às variáveis, o que facilita a memorização e a utilização delas nos nossos programas, tá? Porém, o conteúdo dessas variáveis pode ser de vários tipos, né? Pode ser inteiro, pode ser real, pode ser caractere, pode ser valores lógicos, entre outros. E é bom lembrar que, como eu falei no episódio anterior, Python é uma linguagem de tipagem dinâmica. Então você não especifica de maneira antecipada, de maneira estática, já que tipo uma variável vai ser. Esse tipo é definido a partir do momento que você vai atribuindo um valor para ela. Então, nessa caixinha amarela, a gente pode perceber três variáveis, mensagem, n e pi. Mensagem foi atribuído um valor de caracteres entre aspas, n um valor inteiro e pi um valor real, um valor fracionário, né? Então, são as formas que a gente tem de ver variáveis, né? De manipular essas variáveis. E existem regras, né? Regras para nomeá-las, para dar nomes a essas variáveis. Uma coisa que tem que ser feita é o seguinte: nome de variável não se deve começar com número, né? Então número ou um outro caractere. A gente sempre começa com uma letra. Existem alguns padrões de programação que fala, padrão camel case, por exemplo, né? Onde a gente coloca iniciais maiúsculas, ou você pode simplesmente usar outro padrão ou definir o padrão da sua própria equipe, tá? Não devemos utilizar caracteres especiais, como acentuação, como espaços, como cedilha. E não devemos usar palavras reservadas. As palavras reservadas são palavras que pertencem à sintaxe daquela linguagem. Então, nesse quadrinho amarelo aqui, vocês podem observar que eu tenho várias palavras que são utilizadas pelo Python, pela linguagem Python. Então, por exemplo, essa palavrinha if aqui é uma estrutura condicional que a gente vai trabalhar no próximo episódio. Então, você não pode criar uma variável com esse nome, porque você vai confundir a linguagem achando que é uma estrutura condicional. As variáveis, elas podem ser, por exemplo, variáveis numéricas. Aquelas variáveis que são utilizadas para armazenar números, né?
E essas variáveis numéricas, elas podem ser variáveis do tipo inteiro ou do tipo real, né? As variáveis inteiras do tipo inteiro, elas não possuem componentes decimais ou fracionários e podem ser positivas ou negativas. Então, como exemplo, a gente tem aí o número 12, 34, menos 1. Por sua vez, as variáveis do tipo real são aquelas que já possuem componentes decimais ou fracionários, podendo também ser positivo ou ser negativo. Então, valores que representam nota de alguém, como por exemplo 9.5, 7.3, ou alguns valores relacionados com cálculos matemáticos, como negativo, menos 1.4, tá? São tipos de variáveis reais. O outro tipo que se utiliza muito, se vê muito nos programas, são as variáveis string, ou caractere, ou alfanumérico, ou variáveis literais, né? Elas armazenam dados que contêm letras, dígitos, símbolos especiais, né, espaço e até mesmo números, sendo representados esse tipo de dado caractere por aspas. Então a gente tem aqui Maria, Amanda, 123, R, e ambos esses são considerados tipos caracteres. Nós temos também as variáveis do tipo lógico, né, que é também conhecido como um valor booleano, e ele é representado por dois valores possíveis, né, verdadeiro ou falso. No caso de Python, a gente utiliza essas palavras reservadas true e false para representar as variáveis do tipo lógico. Quando a gente lida com variáveis, é interessante que você consiga atribuir valor, né? Então, se a variável representa um endereço de memória, um conteúdo que a gente quer armazenar vai ser armazenado em um determinado endereço de memória, né? Então, como a gente pode nomear esses endereços de memória, que são as nossas variáveis, a gente pode fazer atribuições. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável que eu chamo de idade, e usando esse símbolo de igualdade, que a gente em programação Python a gente chama de atribuição, a gente está dizendo que idade está recebendo o valor 18. Então, isso é o que acontece com atribuição de valores. Agora, pessoal, a gente vai usar o Colab para manipular um pouco sobre variáveis, né? Mexer um pouco no código de Python usando variáveis. Então eu vou pedir um novo Python Notebook aqui, a versão 3 que a gente está utilizando, tá? Então lembra que no episódio passado eu mostrei para vocês que a gente vai entrar, a gente pode dar um nome, então eu vou chamar esse notebook aqui de variáveis. Também é bom para nomes de programas e tal a gente não trabalhar com acentos, né, e nem espaço. Então eu vou colocar aqui já para a gente ir se acostumando. Eu vou conectar no meu servidor, né? Estou programando em cloud, né? E eu vou declarar variáveis, né? Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável string ou caractere. Eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar para essa variável o valor Rangel, por exemplo. Então armazenei. Ele já jogou isso aqui para mim, eu poderia ter executado, e eu vou pedir para adicionar uma nova célula. Então vou botar aqui para adicionar uma nova célula. Vou criar uma outra variável, por exemplo, fome igual a true, né? Dizer que está com fome, né? A fome é verdadeira. Eu vou declarar uma outra variável, vou criar uma outra variável chamada sei lá, idade. Vamos botar aqui 35. Tá? Então eu tenho 3 variáveis aqui de tipos diferentes. Uma variável do tipo string, uma variável do tipo booleano, uma variável do tipo idade. Então é assim que a gente faz uma atribuição. Lembrando que eu não preciso declarar aqui, por exemplo, que idade é do tipo inteiro.
né? Então eu simplesmente informo o nome do que eu quero e passo o valor que eu quero armazenar. E a partir daí o Python passa a reconhecer que nome é uma variável do tipo caractere, fome é uma variável do tipo booleano e idade é uma variável do tipo inteiro. Nós também temos conceitos de expressões, né? Porque expressões elas estão muito ligadas com o conceito matemático, né? Então com aquelas fórmulas matemáticas ou expressões matemáticas. Então expressões nesse contexto computacional é um conjunto de variáveis e algumas constantes, pode ser também, que vão se relacionar por meio de alguns operadores, compondo uma fórmula em si e gerando um resultado a partir da avaliação dessas fórmulas. E essas expressões elas são divididas em 3 tipos, basicamente: as aritméticas, as expressões relacionais e as expressões lógicas. As expressões aritméticas são aquelas que o resultado da avaliação é do tipo numérico, seja ele inteiro ou real. Então nós temos como temos na matemática, nós temos a soma, em Python também temos, nós temos a subtração na matemática, em Python também temos, a multiplicação, a divisão, a exponenciação. Então aqui você está vendo, por exemplo, que para eu colocar um determinado número elevado a outro, eu preciso representar isso com 2 asteriscos, né? No caso aqui de Python. E o resto da divisão de um número por outro, por exemplo, eu represento com um símbolo de porcentagem. Então eu quero saber o resto da divisão de 5 por 2. Então esses são os tipos de expressões aritméticas, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá para o Colab e vamos tentar criar um pouco essas operações para a gente ver como é que se comporta, tá? Então, eu vou vir aqui no meu Colab, a gente já tinha criado as 3 variáveis, vou adicionar uma nova célula aqui para digitar o código e eu vou criar algumas variáveis. Por exemplo, eu vou botar aqui x recebe 10, dou só um enter aqui para continuar na mesma célula, vou dizer que y recebe 5 e vou dizer que z recebe 3. Então eu tenho aqui 3 variáveis inteiras, tá? Então eu executei aqui 3 variáveis inteiras. Eu posso, por exemplo, fazer aquelas operações de expressões aritméticas. Então eu posso botar x mais z, por exemplo. Então eu vou somar x com z. Eu vou executar aqui e ele vai me retornar 13. Então 10 com 3, 13. Ótimo. Eu posso fazer, por exemplo, subtração, multiplicação, divisão. Posso fazer uma exponenciação. Então eu posso botar y, que já está atribuído o valor 5 aqui, e vou fazer elevado a 2. Então, executar, tem um resultado 25. E para comprovar a questão do resto, eu também posso fazer aquela operação 5 porcentagem 2. Ele vai me retornar o resto da divisão de 5 por 2. Então, quando eu fizer isso, ele vai me retornar 1. Isso é bem interessante para alguns casos de algoritmos que a gente vai precisar resolver, inclusive nesse curso aqui. As expressões relacionais, por sua vez, ou simplesmente chamada de relação, é uma comparação entre 2 valores do mesmo tipo, né? Então nós temos igualdade, diferença, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e a simbologia que é feita em Python, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no Colab e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para as variáveis, e agora nós vamos fazer as expressões aritméticas, e agora nós vamos fazer para as expressões relacionais, tá? Então, eu vou abrir aqui Colab e vou adicionar aqui uma célula e vou colocar que, por exemplo, nós temos aqui, só lembrando, x, y e z. Eu vou botar x
vou comparar x com z, x menor do que z. Quando eu executar isso aqui, ele vai me retornar false. Obviamente porque o x é maior do que o z, né? Eu posso fazer uma outra operação, por exemplo, botando x diferente de y. Quando eu executar isso aqui, ele vai me retornar true, porque x é 10 e y é 5. São realmente diferentes, então eles precisam fazer essa comparação. Então, atributos de expressão, expressões relacionais também são muito importantes no dia a dia de quem trabalha com programação, tá? E nós temos as expressões lógicas, né? É uma expressão que a gente pode, cujos operadores são lógicos e os operandos que são envolvidos aí podem ser constantes ou variáveis, né, do tipo lógico. A gente tem basicamente as mais utilizadas na programação são 3, que é a operação de conjunção ou AND, a de junção OR e a de negação NOT. Vamos analisar as 3 operações aí, expressões lógicas, tá? Usando aqui o Colab. Então eu posso adicionar uma nova célula e posso botar operações lógicas do tipo x menor do que 10 e y maior do que 5. A gente vai ver aqui o que retorna. Retornou false. Por que retornou false? Porque vejamos, ó, x é menor do que 10? Não, x é exatamente 10. Y é maior do que 5? Não. Y é igual a 5, é exatamente 5. Então me dei false. Eu posso fazer o OR, posso fazer o NOT. Só que antes da gente trabalhar mostrando mais resultados, a gente vai discutir um pouco da tabela verdade. Então vamos imaginar que tiveram 4 candidatos que foram fazer uma entrevista de emprego, foram submeter o seu currículo para um emprego e que foi feito perguntas para esse candidato e que se a resposta dele for falsa, é atribuído para essa pergunta o valor de 0 e caso contrário, o valor de 1. E que o candidato que for chamado para a entrevista é só aquele que dominar 2 linguagens, 2 idiomas, né? Então imagina que o primeiro candidato foi perguntado: você fala inglês? Não. Então foi atribuído 0. Você fala espanhol? Também não. Então, uma pessoa que não fala nenhum dos idiomas não vai ser chamado. Você fala inglês? O segundo candidato: não. Você fala espanhol? Sim, eu falo. Veja que ele também não é chamado. Então, ou seja, se ele não falar se não falar os 2 idiomas, ele não é chamado para entrevista. Você fala inglês? Sim. Fala espanhol? Não, também não é chamado. Porém, se ele falar os 2, ele é chamado. Então, a tabela verdade do operador AND só vai ter o resultado true, verdadeiro, se as 2 expressões, se os 2 operandos forem verdadeiros. Porém, por sua vez, a tabela verdade do operador OR, ela vai chamar para a entrevista o candidato que pelo menos falar um idioma. Então, é como se eu tivesse retornasse true se no caso de uma só for verdadeira. Então, 0 e 0. Né? Você fala inglês? Não, não falo. Você não fala espanhol? Não falo. Então, não vai ser chamado. Você fala inglês? Não falo. Você fala espanhol? Falo. Então, falou um dos idiomas, vai ser chamado. Fala inglês e não fala espanhol, vai ser chamado. Fala os 2 idiomas, também vai ser chamado. Então, essas são as circunstâncias do operador OR. O operador NOT, por sua vez, ele é uma operação que ele inverte o valor lógico do operando. Então, se você tiver uma variável que está lá verdadeiro, você botar NOT variável e vai inverter para false. E se essa variável for falsa, a negação dela é verdadeira, tá?
Uma outra coisa que é muito importante é a entrada de dados, porque se você observar, geralmente a gente está criando variáveis e atribuindo valores para ela, mas a gente pode capturar isso da digitação do teclado, tá? Então a gente tem em Python, no Python 3, esse comando chamado input, tá? Que vai possibilitar um diálogo com o computador. Então o que você digitar vai ser armazenado na variável que você declarar. Então lembre que aqui a gente criou 3 variáveis estáticas, né, que estão recebendo esse valor já apontado. Mas eu posso criar uma nova variável dizendo entrada e eu coloco assim, input. Essa função input, eu coloco aqui parêntese, ela pode ser executada por si só, mas se eu quiser eu posso adicionar uma mensagem aqui, por exemplo, digite seu nome, tá? Eu vou executar isso aqui, ela vai me perguntar meu nome e eu vou colocar lá Rangel, tá? E dou Enter e pronto, tá? Então eu posso, uma vez se eu quisesse digitar o conteúdo que está nessa variável entrada aqui, ó, e eu executar, ela vai me retornar Rangel, que foi o valor que eu digitei. Então, em boa parte dos programas é interessante que a gente tenha essa entrada de dados vinda do teclado, né? Essa informação é muito interessante. Ou, em contraposição, a gente tem a saída de dados, né? Que é você tentar enviar esse resultado. Ou você pode enviar para a tela, enviar para a impressora ou salvar num arquivo. Então, o comando mais comum de eu fazer isso é o comando print, tá? Eu posso vir aqui e colocar print entrada, tá? Executar e ele vai imprimir para mim o que está dentro da variável. Então eu poderia fazer uma coisa do tipo assim, valor recebe input, porque eu vou pedir que a pessoa digite, e eu vou dizer assim, qual o seu nome? Ok? E vou colocar aqui embaixo para imprimir o que foi digitado nesse input aqui. Então eu vou executar, ele vai pedir meu nome, eu vou dizer Rangel Nunes, dou Enter e ele imprimiu aqui embaixo o que eu pedi. Então é bem interessante, é bem útil para o nosso dia a dia de trabalho.